Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre predicação verbal. A predicação verbal é o estudo do comportamento do verbo na oração. É a partir dela que se analisa se ocorre ação, fato, estado ou qualidade do sujeito. A predicação verbal é também conhecida como transitividade verbal. Isso significa que na frase o verbo transita. Se ele transita, ele pede complemento. Quando o verbo não transita, esse verbo não pede complemento e ele é chamado de intransitivo. Ambos, intransitivos e transitivos, são verbos significativos, ou seja, eles apresentam significado, sentido, carga semântica. Os verbos de ligação não são transitivos nem intransitivos. Então, veja bem, se os verbos na predicação verbal são transitivos e intransitivos, isso significa que eles são verbos significativos e trazem consigo uma carga semântica, um significado. Isso não acontece com os verbos de ligação. Por isso que eles não são transitivos nem intransitivos. O verbo de ligação tem o papel apenas de ligar o sujeito ao seu atributo. Então, ele não tem carga semântica no contexto. Se suprimido da frase, ele não fará falta. Por isso, ele não é transitivo nem intransitivo. Observem os exemplos a seguir. O homem era japonês. Ele estava cansado, Joaquim virou rei. Ao relermos as frases, suprimindo os verbos de ligação, nós vamos observar que eles não farão falta a essas frases. Elas serão compreendidas do mesmo modo. Isso nos comprova a ideia de os verbos não serem significativos. Olha só, o homem japonês, ele cansado. Joaquim, rei. Sem os verbos de ligação, nós compreendemos mesmo assim os sentidos das frases. Isso nos mostra que os verbos de ligação não têm carga semântica, não são significativos. Se retirados da frase, não atribuirão a ela prejuízo de significado. Mais uma vez, é por isso que esses verbos de ligação não são transitivos nem intransitivos, porque para serem, eles precisam ser significativos. Os verbos transitivos e intransitivos são significativos, como acabamos de afirmar. E se eles são significativos, eles são classificados em transitivos e intransitivos. Os transitivos, como o próprio nome já nos leva a entender, ele transita, ele pede complemento. E por isso ele pode ser direto ou indireto. Os intransitivos não pedem complemento, não transitam, não necessitam de uma informação a mais para se fazer completo. Por isso ele recebe o nome de intransitivo e não tem subdivisão. Olha só. Os verbos significativos, que são transitivos, eles podem ser transitivos diretos, quando pedem complemento sem preposição, e eu faço as seguintes perguntas para o verbo: o que ou quem? Ao fazer essas perguntas, uma delas para o mesmo verbo, eu vou obter um objeto direto, porque o verbo transitivo direto pede complemento sem preposição mediante uma dessas perguntas, o que ou quem. Quando o verbo for transitivo indireto, eu também vou questionar um verbo na frase, mas aí esse questionamento será preposicionado. Isso fará com que o verbo seja transitivo indireto e a resposta dada a ele, objeto indireto. As perguntas que serão feitas para esse verbo
são de que, de quem, a quem, em quem, com que, com quem. Observaram que há preposições acompanhando o pronome? No questionamento, isso faz com que o verbo seja transitivo indireto. Mas existe também o caso em que o verbo é transitivo direto e indireto. Nesta situação, eu faço duas perguntas ao mesmo verbo. O que ou quem, de que, de quem, em quem, a quem. Então, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo verbo, uma sem preposição e a outra com preposição. Isso vai nos mostrar que esse verbo é bitransitivo, porque ele pediu dois complementos simultaneamente. Vamos observar como acontece esse fato. A ação precisa de complemento? Sim, ela necessita de complemento. Por isso, o verbo significativo é transitivo. Agora, o que vai fazer com que um verbo seja transitivo direto, indireto ou bitransitivo são as perguntas que fazemos aos verbos quando dentro de uma frase eles necessitarem de questionamento. Olha o primeiro exemplo. Presidente receberá governadores. Se nós lermos a frase presidente receberá sem o restante dela, ela ficará vazia de significado, ela vai necessitar de uma informação a mais. E essa informação a mais é o complemento dado ao verbo receber. Então, veja bem, se eu perguntar presidente receberá, aliás, se eu disser presidente receberá, automaticamente você já questiona, receberá o quê? Quando se faz essa pergunta ao verbo, isso significa que temos um verbo transitivo direto e a resposta dada a ele é objeto direto. O outro caso, prefeitura compra novos computadores. Se eu escrever prefeitura compra, você observa que não é suficiente, ela necessita do restante da frase para que o leitor a compreenda. Então, prefeitura compra o quê? Feita esta pergunta, nós vamos ter um verbo transitivo direto e novos computadores, objeto direto. Isso significa que para que um verbo seja transitivo direto, ele necessita de um complemento sem preposição. Olha o segundo caso, que é o do transitivo indireto. Leitor não obedece à convocação do TRE. Se eu disser leitor não obedece, você naturalmente vai fazer a pergunta intuitiva. Não obedece a quê? Ou então a quem? Isso nos mostra que o verbo é transitivo indireto porque ele pediu o complemento preposicionado. Ou seja, a preposição que acompanha o verbo faz dele um verbo transitivo indireto e o seu complemento objeto indireto. População ainda acredita nos políticos. Olha, população ainda acredita em quem? A pergunta que foi feita ao verbo é preposicionada. Por isso, o verbo é transitivo indireto e o seu complemento objeto indireto. Há situações em que o mesmo verbo exige dois complementos, um preposicionado e um sem preposição. Olha só. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Empresário doa o quê? Rendimentos. A quem? A Unicef. Olha, empresário doa o quê? Rendimentos do mês. A quê? A quem? A Unicef. Então, você fez duas perguntas para o mesmo verbo, uma sem preposição, a outra com preposição. Isso faz o verbo ser transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Bom, existem os verbos que são intransitivos. Como nós dissemos lá no início, transitivos transitam, pedem complemento, com ou sem preposição. Se preposicionado, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Sem preposição, verbo transitivo direto, objeto direto.
Mas quais são os verbos intransitivos? São aqueles que não precisam de complemento. Você lê a frase até o verbo e não necessita de nenhuma complementação para compreender o sentido da frase. Olha, se eu disser Maria desmaiou, é suficiente para eu entender o que ocorreu com ela. O restante, desmaiou por quê, os motivos que a levaram a isso, são, digamos que, curiosidades. Mas o fato é que o verbo se constitui de sentido completo, por isso ele é intransitivo. O passarinho fugiu, as crianças dormiram, o vento soprou. Esses verbos todos têm carga significativa completa, não necessitam de complemento, por isso são chamados de verbos intransitivos, porque não transitam, não tem necessidade de complemento. Veja bem, existe um detalhe. Lembrem-se de que lá nos verbos de ligação, eu disse que eles são de ligação porque exercem o papel de relacionar o sujeito ao seu atributo. Só que existem situações em que o verbo de ligação deixa de sê-lo e passa a ser de ação. Quando isso acontecer, ele será considerado e classificado como intransitivo. Olha só o exemplo. Ele ficou doente. Doente é o estado em que está o sujeito, em que ficou o sujeito. Isso é verbo de ligação. Ficou doente. Doente é o estado em que o sujeito se encontra. Isso faz com que o verbo seja de ligação. Na outra situação que vou dizer agora, esse mesmo verbo deixará de ser de ligação e passará a ser de ação. Ele ficou em casa. Em casa é o lugar onde ele ficou, não é uma característica. Isso faz com que este verbo, que faz parte do grupo dos verbos de ligação, passe a ser de ação e mudar a sua classificação. Se o verbo de ligação deixar de ser, ele passará a ser de ação e classificado como intransitivo. Certo? Entenderam, pessoal? Se sim, um abraço, tchau. Se não, a gente se vê depois e esclarecemos as dúvidas, tá?